Está começando o nosso programa de hoje e vamos falar sobre alcançar as novas gerações. Um desafio, hein? Então fique ligadinha que o Chá das Quatro já começou. Muito bom ter vocês com a gente, pessoal de casa. E hoje no estúdio nós temos a Priscila, Peracila, meu amor, e Isa Coimbra. Obrigado, meninas, por somarem ao time hoje. Sempre bom. E tem uma quarta mulher, sempre tem uma quarta mulher diferente. Quem será que está com a gente hoje? Vamos lá conhecer a quarta mulher do Chá das Quatro de hoje? Milene Alcântara é professora do Carisma e faz parte do time pastoral do Rocket da Matriz. Ela é coordenadora do Carisma Team, trabalhando há quase 10 anos com adolescentes. Milene é nordestina e saiu de Alagoas para fazer o Carisma. Ela é casada há 4 anos com Vinícius. Seja bem-vinda, pastora Milene. Muito obrigada, pastora. É um prazer estar com vocês aqui. Ai, que sotaque gostoso, gente. Gente, o sotaque nordestino é música para os ouvidos, né? Muito. Eu amo o povo nordestino, eu amo aquela terra, eu amo esse sotaque, eu amo tudo. Eu amo Minas Gerais também, não fiquem ciumados, tá? Mas eu amo o povo nordestino. Milene, que bom ter você com a gente aqui. E você cuidando aí do Rocket, dos teens. Gente, é um desafio. Falar de novas gerações, isso me empolga muito. Porque se a gente olha historicamente, principalmente na perspectiva bíblica, todas as vezes que uma geração é sucessivamente golpeada, perseguida, há uma tentativa de assassinato, de abortar a próxima geração, se levantou um grande libertador, né? Então, quando no Egito, o rei do Egito decreta um decreto de morte contra os bebês hebreus, né? A gente sabe que Deus estava para levantar Moisés. Há uma perseguição de Herodes aos bebês, né, em Nazaré. A gente sabe quem é que estava se levantando, né? Jesus Cristo estava sendo levantado. Então, esse tempo que a gente está vivendo, onde a gente vê uma geração de jovens, crianças e adolescentes golpeadas em muitas frentes, quebradas em muitas frentes, porque há muito acesso à tecnologia, à ciência e tal, à psicologia, orientando pais a como educarem essas crianças, mas a gente está experimentando, assistindo, infelizmente, o crescimento do suicídio infanto-juvenil, os meninos buscando abrigo nas drogas, consolo em relações fragmentadas. Então, a gente vê a legalização do aborto em muitos lugares, a gente está vendo o ataque frontal das trevas contra as crianças e os adolescentes. Sim. Então, eu não tenho uma visão apenas pessimista sobre isso, né? Peraí. Se está acontecendo esse ataque todo, é porque Satanás está sentindo o cheiro de alguma coisa que está para se manifestar. Sim. Eu fico enxergando dessa perspectiva. Agora, na época de Jesus, o Espírito Santo conduziu os magos para que eles não voltassem pelo mesmo caminho, para que eles não dessem informação para Herodes, instruiu José para que tirasse Jesus e levasse para o Egito. Da mesma maneira, levantou Joquebede e a irmã de Moisés. Para proteger, né, preparar o cesto, colocar aquele cesto ali e esperar a providência de Deus. Então, teve uma intervenção de Deus num trabalho humano, né? Deus contou em parceria com o ser humano, né? Falou para José ir para o Egito até que Herodes morresse, instruiu Joquebede para ela preparar aquele cesto, para ela primeiro segurar a criança, ela não entregar aquela criança, depois quando se tornou insustentável, ela preparou o ambiente para Moisés ser protegido e Deus fez o resto, né? E eu vejo esse desafio para a nossa geração, para nós sermos a Joquebede dessa geração, para nós prepararmos o ambiente para que Deus faça o que só Ele faz. O que nós, como mães, educadoras, líderes de jovens, pastoras, o que nós efetivamente podemos fazer por essa geração? Eu acredito que, antes de tudo, nós precisamos confiar nessa geração. Não só achar que ela é uma geração que está proposta ao erro, que vai errar, que vai ser falha, que vai ser inconstante, porque a adolescência tem isso. Sim. Isso não é um problema que a gente vê
pode ver assim como algo que vai impedir o agir de Deus. Não. Como é que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar confiando que ali talvez seja o próximo Billy Graham. Ali seja alguém como Moisés, que foi um libertador. Olhar confiando naquilo que Deus pode fazer através de cada um desses. E a gente precisa ter esse olhar, essa mesma expectativa que Deus tem a olhar para nossas vidas hoje. Porque uma vez nós somos um adolescente, nós somos uma criança e alguém precisou acreditar em nós para que a gente vivesse isso que a gente vive hoje, da forma que a gente vive hoje. Então, quando a gente olha para o adolescente e ele entende quando alguém está acreditando no potencial dele, ele entende quando alguém assim está reafirmando, não, eu acredito naquilo que Deus tem para a sua vida. Quando a gente olha isso, um pai e uma mãe confia nisso do filho dele, acredita naquilo que Deus vai fazer através do filho. O pastor, o profissional acredita nisso, o adolescente sente. E aí as questões que ele vai precisar resolver vão ser resolvidas de uma forma mais fácil. Por quê? Porque ele sabe que tem alguém com quem ele possa contar. Eu acho que isso é extremamente importante para essa juventude, para essa fase, né? Para essa nova geração que a gente está lidando aí. Muito interessante essa fala, né, Muito Helena? interessante. Porque uma coisa que eu sinto é que, assim, a gente acha que ser humano é só adulto, né? É verdade. Ser humano é só adulto. Então, a gente acha que um bebê não é ser humano, uma criança não é ser humano. Isa, que mentira. Mas na hora de lidar nas relações, a gente não trata como se fosse, né? Então, a gente sempre impõe mesmo as nossas formas de ver e como a gente aprende com os filhos, né? Na minha casa, meus filhos são filhos, né? Mas eu aprendo com eles, eu me coloco nesse lugar e até no lugar de respeitar também, né? Então, a gente já vê a personalidade de cada filho e aí a gente sabe o que para talvez um impulsionar ali de uma forma talvez exagerada, eu posso estar, na verdade, ferindo o meu filho. Né? A gente quer tanto que o filho faz um negócio, vai lá, abraça fulano, mas ele não gosta de abraçar, ele não quer abraçar. E a gente divide não sei o quê. Às vezes ele também, naquele momento, aquilo também é importante para ele. Uma vez eu ouvi sobre isso, né? A gente fica o tempo todo forçando as crianças a dividir, a dar as coisas. E aí, quando ela se torna um adulto, às vezes, ela entrega coisas que ela não deveria dar, porque ela sempre foi obrigada a oferecer. Então, eu acho que a gente começar com essa fala, eu acho muito interessante por isso, porque nos faz olhar para os adolescentes como seres humanos, né? Então, dignos mesmo de confiança. Por que não? Né? Muito bom. Uma coisa interessante que eu ouvi o pastor Paulo Borges Júnior falando uma vez é que tem que ter alguém para pagar o boleto no final das contas, mas assim, pensando espiritualmente, né? Não falando de forma natural, porque em casa tem os pais, adolescente não trabalha, a maioria. Então, assim, mas espiritualmente dentro da igreja tem que ter alguém que vai falar assim, ó, eu vou pagar seus boletos. Eu vou pegar seus BO e vou assumir a responsabilidade, porque você não é maduro o suficiente para assumir. Joga para mim, agora confie. Aí você gera uma relação de confiabilidade entre um líder e um adolescente, né? Porque você vai segurar a onda desse adolescente, mas você vai andar com ele. Você anda com ele, segurando a bola, segurando a onda. No dia que ele se masturbar, ele vai contar para você que se masturbou. No dia que ele trair a confiança de um amigo, ele vai contar para você que fez. Então, ele vai sentir essa segurança do outro lado, porque você está aqui do outro lado segurando. Nossa, você fez isso de errado? Vem cá. Não tem problema não. Você não vai chegar e colocar o menino de banco. Você sabe uma coisa que a gente tem que repensar muito? E eu sei que tem muitas pessoas cristãs nos ouvindo. Não é porque o adolescente errou que você tira ele do grupo de dança. O adolescente errou porque na minha época eu vivi isso e foi terrível. Foi terrível. Não é porque ele pecou que ele fez uma coisa. Uma coisa é a prática deliberada do pecado. Outra coisa são erros, que é o que que a Isa falou, que você falou sobre seres humanos. Porque se eu estou ministrando louvor, eu sou musicista, estou tocando piano, eu grito com meu marido, trato mal meu marido, ninguém me tira. Agora o adolescente foi lá, pisou na bola e vai tirar o menino. Sabe assim? Isso, na verdade, faz com que ele nem conte. Né? Porque ele já sabe, não vou me abrir porque talvez eu vou ser corrigido de uma forma do qual não vai ser coerente ou justa o suficiente. Né? Porque aí para de ser uma disciplina que visa a preservação e a transformação, a restauração, e passa a ser agora um castigo. E uma exposição. E uma exposição, que é o pior de tudo nessa fase. Por que você saiu? Não, porque você pecou. Aí todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Aí começa aquele burburinho por trás. Não, porque ele pecou, ele vai pecar sempre. Ninguém tem da responsabilidade. E tudo isso vai fazendo com que ele enfraqueça a identidade dele, que ele tem em Cristo, que ele está descobrindo tudo isso. Então a gente precisa ter muita sabedoria ao lidar com essa situação. Muito. Gente, vamos chamar mais uma mulher para esse papo? Vamos. A Natália Moura está online. Ei, Natália. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, querida. E você? Tudo bem, graças a Deus. Natália, você está acompanhando esse nosso assunto aqui. Qual que é a sua idade, Natália?
Eu tenho 30 anos. Com essa cara de 17. Helena já Verdade. achou que tinha chamado um Tim, né? Pra conversar com a gente aqui. Natália, deixa eu te perguntar Ninguém uma coisa. confia. Na sua época de adolescente, imagina, se agora você tem cara de adolescente, imagina quando você era adolescente, né? Você sentiu a falta de confiança das pessoas no seu potencial? Sim, muito. A gente sente até porque nessa idade é uma idade de muitas descobertas, né, pastora? Então, parece que nessa idade nós não temos muita credibilidade. Mas o apóstolo Paulo ele vai dizer a Timóteo para que ele não desprezasse o dom que havia nele, ou seja, porque ali no âmbito dele, ali onde ele estava convivendo, talvez haviam pessoas que não acreditavam no potencial dele, mas ele volta para reforçar aquilo. Então, infelizmente, para jovens, para adolescente, tem muito disso, né? A gente se sente meio que às vezes sem credibilidade, as pessoas não acreditam muito no nosso potencial. E você acredita, assim como a pastora Milene falou, que a gente tem que olhar para os jovens com esse olhar otimista? Porque, de repente, todo mundo leva um rótulo, entendeu? Você vê os desafios que essa geração tem enfrentado, o tipo de bombardeio a que eles são expostos, que nós, muitas vezes, não fomos expostos a isso na nossa geração. Mas agora você é de outra geração, distante da minha, e ainda tem outra geração distante da sua. E aí, agora... de repente todo mundo leva um rótulo, né? Essa geração é imatura, eles não querem saber de nada, e aí todo mundo paga o pato, ou quem tem um potencial, a gente enterra, né? O que você acha, Natália, que efetivamente a gente pode fazer na nossa vida prática com os adolescentes que estão próximos a nós, com os adolescentes aos quais a gente tem acesso, sobre os quais a gente exerce uma influência? Além dessa confiança, deles enxergarem no nosso olhar, olha, eu acredito em você, eu sei que Deus pode fazer grandes coisas através de você, como Ele fez através de João, né? Todos os discípulos de Jesus, muito provavelmente, tinham na faixa dos 20 e poucos anos, né? Muitos deles abaixo dos 20 anos, os eruditos acreditam que a maioria deles tinha na faixa de 19, 20 anos. E João era o caçula, então ele devia ter aí uns 16, 17 anos. A própria Maria, mãe de Jesus, ela foi mãe entre 14 e 17 anos, que os estudiosos dimensionam, né? Por causa do contrato de casamento, talvez ela tivesse ali por volta de 14, 15 anos. Era uma adolescente e Deus confiou a essa adolescente, né, o seu filho. E hoje a gente precisa de resgatar esse olhar. Além de ter esse olhar para eles, o que você acha que a gente pode fazer? É exatamente isso, pastor. Eu estava até prestando muita atenção no que a Milene disse a respeito da gente reafirmar isso neles, né? Porque hoje em dia nós, infelizmente, no nosso âmbito mesmo, dentro da igreja, nós ouvimos de muitas pessoas, de muitos pregadores, que essa geração é uma geração Nutella, que não quer nada com Deus, que não tem compromisso com Deus. E além de eu ser líder de jovens ali da minha igreja local, eu também prego fora, eu sou itinerante, então em todas as igrejas que eu passo, por muitas vezes eu estou ali ministrando para jovens e eu falo exatamente o contrário disso. Eu falo, não, a gente não vai declarar isso sobre a sua geração. Nós vamos declarar o oposto, que vocês são muito mais que vencedores, que o Senhor chamou vocês porque vocês são fortes, que vocês são escolhidos, que vocês são eleitos do Senhor, que há algo sobrenatural sobre a vida de vocês, que há um plano perfeito sobre a vida de vocês e que, inclusive, o Senhor quer usar a juventude de vocês para alcançar outras pessoas. Então, eu acho que é dessa forma que nós devemos alcançar os jovens, alcançar as gerações mais novas, sabe? É potencializar, é acreditar, é profetizar sobre a vida deles e é enxergar e pedir para Deus para que Ele nos dê a visão, de verdade, a visão profética, como que o Senhor olha essa geração. Nos dê a visão, porque o Senhor tem um olhar sobre eles, o Senhor tem uma ótica sobre eles. Sim, o Senhor chamou Jeremias porque Ele cria que Jeremias podia fazer, ele sabia, ele tinha plena convicção que Jeremias podia fazer, Jeremias nem acreditava nisso. Sim. Nabucodonosor chamou os jovens, não somente com perfeição física, mas que fossem doutos em palavras, que tivessem sabedoria, ou seja, nós temos que começar a profetizar sobre essa geração e acreditar no potencial deles. Isso aí.
Natália, obrigado pela sua participação, querida. Eu que agradeço. Um grande beijo para você, que Deus continue te abençoando e usando a sua vida para encorajar os seus jovens na igreja local e por onde Deus te levar, que você seja essa voz para ecoar no coração desses meninos e contar a eles quem eles são, né? Em Deus, quem eles são e onde eles podem chegar. Definitivamente, nossos ombros serão o assoalho dos nossos jovens, né? Eles vão além, em nome de Jesus. Amém. Deus Obrigada abençoe você, a todos. Natália. Tchau, meninas. Fiquem com Deus. Tchau. Você também, querida. É interessante que, ouvindo a Natália falar, vocês acham que... Porque a gente experimenta isso historicamente, uma disputa de gerações. Sim. E se tem uma coisa que a gente aprende, é que eu agora, como de uma geração mais adiante, né? Eu já estou naquela fase de as mulheres mais velhas ensinam as mais jovens. E eu falo isso muito feliz, né? Graças a Deus que eu cheguei aqui. Bendito seja Deus, que o Senhor continue me conduzindo até onde Ele quiser, né? Mas o que eu percebo? Agora que eu passei para o lado de cá, eu percebo claramente, né, essa disputa entre gerações, que não nasceu no coração de Deus, definitivamente. É um fomento do inferno. Porque a gente sabe que, quando a gente olha para a natureza criada, a gente vê as características do nosso Deus. A natureza não é Deus, ela é criada por Deus, mas a gente vê, como a gente vê numa obra de arte, as evidências do temperamento do artista, né? Se você escuta uma canção, você vai escutar parte da história, das vivências, das emoções de quem compôs aquela canção. Quando você vê uma obra de arte, nas artes plásticas, você vê a expressão do que está dentro do artista, né? É inevitável você dissociar o artista da arte. Então, naquilo que é criado, a gente vê o propósito de Deus, o caráter de Deus, como Ele ordena as coisas, como Ele trabalha. E na agricultura rudimentar, o boi novo e o boi velho eram colocados sobre o mesmo jugo e eles andavam juntos. Por quê? O boi velho conhecia o caminho e o boi jovem tinha o vigor. Então, um ia conduzindo o outro, um ia equilibrando o outro. As gerações não são para disputar poder. As gerações são para uma passar o bastão. Não, é uma corrida de revezamento, gente. Eu corro a minha jornada de um jeito que eu passe o bastão para a próxima geração, facilitando o trabalho dela para nós todos ganharmos a corrida, né? E hoje a gente percebe, assim, líderes muito rígidos, que não querem abrir mão, que não querem confiar, que não querem delegar, que não querem investir na próxima geração. Também vemos pessoas, na sua imaturidade, se rebelarem, né? Não, eu sou jovem, eu tenho que ir, ninguém vai me segurar, não preciso prestar conta para ninguém, eu vou, porque Deus me chamou, né? E aí a gente vê um desequilíbrio, e esse desequilíbrio não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que tanto os adultos, que se pressupõem, né? Deveriam ter mais maturidade e entender a alma do jovem e ser bons conselheiros, como o apóstolo Paulo foi para Timóteo. O apóstolo Paulo não disputou poder com Timóteo, o apóstolo Paulo não cerceou a liberdade de Timóteo. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo ensinou, instruiu, equipou Timóteo, apoiou Timóteo, né? Vocês acham que isso pode ser desenvolvido? Olha meu celular despertando no meio do programa, gente. Isso se vê por aqui. Vocês acham que isso falta ser resgatado? Já há um trabalho em andamento? Ou vocês acham que a gente ainda está começando a dar os primeiros passos para acabar com essa competição? Eu acredito que Deus é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É sempre passado de geração em geração. E às vezes, o que é que acontece na realidade? E às vezes o jovem acha que o adolescente, ele é só adolescente, que nessa fase. Aí o jovem adulto vai achar que o jovem está passando por mais uma fase e vai desprezando as fases que ele mesmo já passou, que ele mesmo já sofreu. E tudo aquilo que para mim hoje, na minha idade, eu vejo que na minha adolescência foi completamente diferente dos adolescentes de hoje, eu não tenho como ver que algo para eles agora é muito fácil de passar porque eu passei na mesma facilidade.
Porque são mundos diferentes, são circunstâncias diferentes. O conhecimento que eu poderia adquirir na minha adolescência não se compara com o conhecimento que um adolescente hoje de 14 anos pode adquirir, com a facilidade que ele pode adquirir. Tudo aquilo que ele tem livre acesso na própria mão, com o celular na mão. Ele pode ver um outro mundo que eu nunca vi. Que eu comecei a ver com meus 18, com meus 20, com meus 25 anos. Então, era uma outra visão. E se a gente começa a achar que aquilo que ele está passando, que uma vez eu passei, que eu consegui passar, é algo que é desprezível hoje, aí complica. Complica. Por quê? Porque eu vou dizer que ele vai ser muito... Ele não vai saber lidar, ele não vai amadurecer o quanto que ele precisaria amadurecer. Quando, na verdade, a minha adolescência, a adolescência de cada uma de vocês foi completamente diferente. Verdade. Pura Foi verdade. completamente diferente, porque foram tempos diferentes. A tecnologia era completamente diferente. Aquilo que a igreja vivia na época era diferente. Então, quando eu vejo isso que você falou do baixão, para mim é o essencial. Eu entender que aquilo que eu passei e eu venci, eu preciso ensinar para o próximo, para o que vem depois de mim, para que ele nem passe por aquilo que eu passei. Ele já saiba como ultrapassar essa fase e ele já vai sendo mais fácil para ele se parecer com Cristo. Porque para mim foi muito complicado, às vezes, a mentira, então vou logo tratar ele em relação à mentira, para ele não ter esse problema. Para mim foi complicado em relação à minha identidade em Cristo? Não, deixa eu só trazer isso para ele. Não, mas às vezes a gente vê o oposto. Não, eu passei, foi fácil, eu não tratei, passei minha adolescência tratando. Quando chegar nos 18 anos, ele passa. Mas não é assim. Então, ele vai sofrer o que você sofreu, com um ambiente diferente, sendo bombardeado, como você falou aí, por diversos questionamentos, e, além do mais, sendo desprezado por aqueles que deveriam ser os que auxiliariam ele nesse processo. Então, quando a gente entende, fala, não, eu vou te ajudar, porque uma vez eu passei, foi difícil, mas agora você não precisa passar da forma mais intensa como eu passei. Isso aqui não. Vai para outra fase. Ultrapassa aí, não. Era um problema, às vezes, da minha identidade. Na minha época, era uma forma. Hoje, a questão da identidade hoje é o maior problema que a gente tem. Então, se para mim eu conseguir resolver, deixa eu tratar logo isso em você, para que você não seja bombardeado com o que falam na sua escola, com o que falam no seu bairro, no seu apartamento. Deixa eu te ajudar a se parecer com Cristo antes. Porque, às vezes, eu consegui entrar naquilo que era o formato de Jesus para mim com meus 20 anos. Então, eu passei 20 anos da minha vida tentando entender quem eu era em Cristo. Então, deixa eu te ajudar agora com 14, para que você viva, no mínimo, 6 anos tranquilo, que eu não consegui viver. Eu acredito nisso. Gente, a gente vai para um rápido, então a conversa tá boa, não tá? Vai lá buscar o seu chazinho, toma um chazinho com a gente, daqui a pouco a gente continua nesse papo. E você que tem um adolescente aí em casa, conhece um adolescente, um sobrinho adolescente, fica com a gente, porque tem mais assunto produtivo e encorajador para você. Até daqui a pouco, fica aí. Estamos de volta no Chá das 4 e falando da nossa influência sobre a próxima geração. Tem uma próxima geração aí perto de você, não tem? Mamãe, papai, titia, vovó, amiga, né? A gente sempre tem alguém mais jovem perto da gente. E o que a gente está fazendo para facilitar o caminho dessas pessoas? Ao invés de ficar só falando, que dureza... É igual a Natália falou, né? Geração Nutella, né? Para de rotular os meninos, começa por aí, né? Não coloca todo mundo dentro do mesmo saco, não, porque só eles sabem os desafios que eles estão vencendo. Eu me lembro que quando os meus filhos, hoje já todos saíram da adolescência, né? Minha caçula está com 21 anos, mas eu lembro que eu comentando com eles algumas coisas, e eles viraram para mim e falaram assim, mãe, você não tem ideia. Do quê? Do ambiente hostil de uma sala de aula. Foi isso que eles disseram para mim. E eles sempre estudaram em escola confessional, né? Eles sempre estudaram em colégios cristãos. E eles falaram isso para mim. E aí eu falei assim, que exagero. E aí os outros irmãos que estavam perto concordaram. Não, mãe, você não tem ideia mesmo. Então eu falei, peraí, me conta isso um pouco, né? Agora já vocês são adultos e tudo. E muitas coisas eles não quiseram me contar, eles tiveram que lidar com aquilo sozinhos para, tipo assim, não ter a mãe indo lá na escola interferir numa situação, né? Muitas vezes, às vezes, chegou para a gente, pela observação, uma vez a Sofia chegou em casa chorando, muito mal com uma situação que tinha acontecido, eu percebi que ela estava alterada e esperei ela se acalmar e fui lá. O que aconteceu? Nada não, mãe. Não, nada não. Você pode falar comigo assim, não estou afim de falar sobre isso agora, mas eu sou sua mãe, eu te conheço, eu estou vendo que você está transtornada e que alguma coisa aconteceu no colégio, que você saiu bem hoje de manhã e aí você chegou assim. E aí ela falou assim, depois a gente conversa. Quando ela se acalmou, no dia seguinte, só que ela quis falar sobre o assunto, aí ela contou uma situação que ela estava atravessando. E aí, na mesma hora, né? O quê?
Eu vou lá. E ela falou assim, é por isso mesmo que eu não queria te contar, mãe. Né? E eu falei assim, mas como você não pode passar por isso? Isso é um absurdo. Mãe, me dá uma chance de eu resolver. Então, eu comecei a pensar, meu Deus, eles lidam com situações que a gente não faz nem ideia. E às vezes eles têm medo da gente... Claro que a gente que é pai e mãe, a gente quer interferir para proteger, quer interferir para interromper um ciclo de abuso, interferir, mas aí ela falou assim, não, é por isso mesmo que eu não queria te falar, mãe, porque eu sabia que você ia ficar assim. Na mesma hora eu recuei, falei, tá bom, eu vou respeitar o que você quer. Mas você já sabe o que você vai fazer? E aí eu quis checar com ela. O que você vai decidir fazer com essa situação? Ela, não, eu já marquei com a orientadora, eu vou denunciar para a orientadora o que está acontecendo. Aí eu fiquei aliviada. Por um lado, eu pensei, que coisa boa. Ela está buscando solucionar os seus próprios problemas. Mas, por outro lado, eu falei assim, puxa vida, eu não criei esse ambiente de confiança, né? Ela relutou muito em me contar e quando contou, eu justifiquei o silêncio dela. Eu vou lá, vou resolver. Ai, todas nós. Né? Então, você que é mãe, deixa eu te falar, segura a sua onda, né? Segura a sua onda. Você não vai estapear a cara de ninguém, entendeu? E a gente realmente tem que ser um facilitador para que os nossos filhos resolvam os seus conflitos, né? E isso é muito difícil. Sabe uma coisa que a gente falando aqui, eu pensei aqui agora, assim, eu acho que algo que a gente precisa aprender a criar é um ambiente acolhedor, né? Mas uma coisa que eu acho que é muito importante a gente entender que esse ambiente acolhedor, ele começa também lá na infância, né? Então, você está falando da sua filha que está lá com 21, eu estou pensando agora nos meus filhos com 2, com 6, né? Só que eu creio que nunca é tarde para a gente criar esses ambientes acolhedores, né? Sim. A gente está sempre em transformação. As crianças, os adolescentes estão aprendendo, a gente também está, né? Então, sempre existe. Talvez você aí dentro da sua casa, né, que tem esse adolescente, que não tem essa comunicação que você está falando, né? Hoje é o dia que você pode começar a criar esse ambiente acolhedor, né? Sim. Então, chamar para conversar, mas não quer conversar, né? Mas, às vezes, trazer mais um pouco de respeito, porque, às vezes, a gente está sempre impondo alguma coisa, né? Uma coisa que eu acho que nós, às vezes, mães e pais, fazemos muito é querer que os filhos realizem aquilo que nós achamos que é o ideal. Então, por exemplo, o Luca... todo mundo sabe que eu sou da arte. Então, qual que é a primeira coisa que eu pensei nos meus filhos para fazer, gente? Arte, né? Já taquei a Lara no balé, Lia 2 anos balé, o Luca foi para bateria. O Luca é muito matemático, ele tem 6 anos, muito, muito, muito. Então, ele, em 4 meses, quando ele tinha 4 anos, ele já começou a tocar bateria, que já era uma base para qualquer musiquinha. Mas deu 4 meses, ele falou, mãe, eu não quero mais. E aí a gente fica querendo insistir, né? Mas o que o nosso filho quer fazer? Tentar ajudá-los a se encontrar. Isso também é ser acolhedor, né? Porque se a gente ajuda os nossos filhos a se encontrarem mais cedo, a gente também vai criando neles as convicções que eles precisam para que quando eles cheguem em momentos na adolescência de passarem por situações desafiadoras, eles já saibam como se posicionar, porque eles já se conhecem um pouco mais. E não fiquem confusos com o que a gente quer pôr sobre eles, que provavelmente às vezes não é o que eles querem ser, e aí eles não sabem quem eles são, não sabem o que eles gostam de fazer, porque muitas vezes nem a gente mesmo sabe, né, gente? Né? Esse ambiente de acolhimento, ele sem dúvida começa na infância, mas nunca é tarde. Eu acho que uma das formas mais fáceis, assim, rápidas, da gente gerar esse ambiente é aceitando os erros e as falhas, é legitimando os erros e as falhas dos nossos filhos, assim, sabe? Para de comparar seu filho com o filho da vizinha, gente. Gente, é incrível. A gente faz isso sem querer. Sem querer. Eu estou falando de experiência própria, né? O que acontece? Às vezes, e não precisa nem de comparar. Às vezes, quando você elogia demasiadamente um comportamento, os filhos têm uma outra leitura, né? Então, por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele sempre se destacou pela sede dele de Deus, e ter feito teologia, mergulhou no conhecimento, ele quer conhecer mais de Deus. Certamente ele tem um chamado de mestre, né? E isso sempre me fascinou muito nele. Então, vira e mexe, eu falava, nossa, gente, mas fulano, que gracinha, né? Que menino
como ele conhece a Bíblia, é tão lindo a gente ver a sede que ele tem de Deus. Só que eu estava só elogiando, mas para os meus filhos. Fulano é maravilhoso. Entendeu? Eu fiquei pensando, meu Deus. Então, gente, cuidado. Se só o elogio pode incomodar um adolescente, quanto mais quando você fala assim, por que você não é igual ao seu primo? Nossa. Por que você não é igual ao seu irmão? Um dia eu falei isso um com o outro. Por que você não é igual ao seu irmão? Porque eu não sou meu irmão. Toma! Você precisava dessa, Helena, né? Não sou igual ao meu irmão porque eu não sou meu irmão. Gente, a gente tem que lembrar que o primeiro crime aconteceu entre 2 irmãos. E por causa de disputa. Essa disputa já é uma coisa natural entre irmãos. Então, não fomente isso, pai e mãe. Entenda. Tem muito pai que fomenta disputa, Fomenta né, gente? disputa. Ou que usam palavras assim, você gosta mais de quem? Gente, eu acho que... Isso é ridículo. Você gosta mais de quem? Do papai ou da mamãe? Você gosta mais de quem? Da vovó ou do... São coisas que a gente não deve nem sair da boca da gente, Não sair da né? boca da gente, né? E é tão engraçado, porque meus filhos são adultos, bem resolvidos. Mas um dia desses aí, aconteceu alguma coisa na nossa casa, a gente estava todo mundo junto, os casados lá em casa e tal. Aí, um falou uma coisa... E aí os outros falaram assim, tá vendo? Por isso que ele é o preferido da mamãe. Aí eu sempre refutei. Isso é ridículo, isso não existe. Cada um tem a sua habilidade, cada um tem o seu lugar. Se eu precisar de escolher um para morrer, eu é que vou morrer no lugar, porque eu não vou matar nenhum dos 4, né, e tal. Aí, nesse dia, eu virei e falei assim, deve ser por isso, ele é o preferido da mamãe. Eu concordei, pela primeira vez eu concordei, eu não refutei ele. Eles ficaram assim, olhando para mim, tipo assim, como assim? Como assim? É mesmo? Eu falei assim, não sei vocês que estão falando? Eu já cansei de afirmar que não é, mas se vocês... Não convenço ninguém. Peço o Espírito Santo para convencer. Já joga pro Espírito Santo. Deixa que o Espírito Santo convence vocês, porque... Né, Já falei. E aí você vê, eles são casados, Sim. né? E tem essa conversa até hoje, o filhinho Mas da você vê mamãe. como que é importante aquilo que os pais falam, né? Sobre os Influencia Ô, filhos. gente, uma coisa assim que eu acho que é muito importante para essa nova geração, até falei num dia aí, que hoje, por exemplo, eles estão muito conectados, né? Eles colocam um óculos e eles vão lá para Nova York, vão para onde eles quiserem, né? E eu acho que nós, enquanto, além de pais e mães, nós que somos líderes, ministros do Evangelho sobre a vida desses meninos, a gente precisa muito para mostrar para essa nova geração do poder de Deus manifesto na nossa vida. Eu tenho buscado tanto a Deus, assim, para o Senhor, se revele a mim, me usa com sinais, com prodígios, com maravilha. Vem, Jesus, vem mais uma vez. Porque quando eu era adolescente, eu vivia aquela época de som da chuva e aquela coisa que o poder de Deus era manifesto, assim, de forma física, né? Eu mesma tive experiências lindas enfim, não vou contar aqui porque vão falar que eu sou doida, mas eu tive experiências maravilhosas que assim, o poder de Deus se manifestou na minha vida de forma física. Eu nunca mais deixei Jesus, né? E eu acho assim que a gente que vai passar para essa nova geração, a gente precisa, Senhor, faz outra vez, faz de novo, faz em mim, para que esses meninos vejam o teu poder. Porque a geração tão conectada, tão sensitiva quanto essa, eles só vão crer, gente, quando eles verem mesmo o poder de Deus, de fato, eu acho. Agora, uma coisa importante também, Priscila, que eu acho que a gente tem que aprender a exercitar, é impor as mãos sobre os nossos jovens. Gente, eu estou fazendo isso agora. Passou um menino perto de mim. Que Helena, essa é minha filha, ela gosta tanto de você. Eu estou viajando, né? Você gosta muito de mim? Eu gosto, pastor. Sua mãe está mentindo ou você gosta muito de mim? Eu gosto, pastor. A minha mãe escuta suas mensagens, eu escuto junto. Aí já põe a mão na cabeça. Ó Deus, em nome de Jesus, levanta com poder e autoridade, que ela toque, Senhor, as gerações, a geração dela, que ela toque a geração. Cumpre o teu propósito na vida. Sabe, eu começo a ministrar. Gente, é imediato como o rosto... Como eles estão sedentos e abertos para receber uma oração, um olhar de você sabe que você vai além, não sabe? Eu agora pego as meninas, teve um dia que eu estava ministrando só para mulheres, que é a maioria do meu público. Sim. Agora, se tem alguém aqui de 20 anos para baixo, vem aqui na frente, entendeu? E eu falei, vamos orar por essa geração. Essas mulheres vão fazer coisas que a gente nunca fez. Elas vão manifestar o poder de Deus do jeito que a gente não conseguiu manifestar. Impõe as suas mãos, estenda as suas mãos e eu oro por elas. Todas elas voltam para o lugar com fogo diferente dentro delas. Então, a gente tem que aprender a ministrar sobre eles, a profetizar sobre eles. De ousadia, né? Ousadia. E uma das coisas que a Isa falou foi sobre a gente entender o que é que os nossos filhos querem. Mas, além disso também, e eu acredito que como eu lido muito com adolescente, eu vejo que é uma das coisas que tem acontecido muito.
O pai, além de querer saber o que o filho quer também, que isso é muito bom, isso já facilita demais, mas também o pai saber o que Deus quer para o filho. Porque, assim, qual é o grande problema que eu percebo que acontece hoje nessa geração? Porque o menino está segunda-feira na natação, terça no inglês, quarta no futsal, quinta em outra coisa. Sábado na aula, domingo vai para a igreja, segunda volta, toda essa rotina. E o menino tem tempo para tudo, mas às vezes quando é para tirar um tempo específico, não, agora você vai para um acampamento de adolescentes, você vai para uma conferência da sua igreja. Aí o pai não deixa, por quê? Porque o menino tem a natação, tem tudo isso. E às vezes a gente se preocupa tanto com a profissão do filho, isso é extremamente importante, com a desenvoltura do filho, isso é extremamente importante, as habilidades dele, mas o chamado dele. Porque ali você está com... pode ser o próximo missionário, Exatamente. Pode ser uma coisa assim. Então, qual é o chamado dele? Então, é para crescer? Então, deixa eu ver aqui. Quando tiver algum evento que é para criança, eu vou ver se eu levo meu filho. Não, quando é alguma coisa específica para adolescente, deixa eu aqui impulsionar o meu filho a fazer parte disso. Então, deixa eu vivenciar isso. Eu hoje lidero junto com meu esposo o Carisma Team, e é um seminário teológico para adolescentes. E aí a gente vê uma vez na semana e tem adolescente que não consegue porque não tem disponibilidade. Por quê? Está com tudo isso cheio e não consegue ter esse tempo para crescer em Deus. Uma das coisas que você falou foi sobre essa unção do Espírito Santo, esse fluir do Espírito Santo de uma forma muito visível assim. Eu gosto muito e eu creio muito que nós vamos viver a mesma coisa que a igreja primitiva vivia. Amém. O fogo, aquela unção do Espírito Santo. E eu acredito muito nisso com os adolescentes. Amém. Eu acredito muito, porque eles precisam ver isso. Eu e você, às vezes, nós vimos, nós já presenciamos algum momento, mas essa geração é muito escassa de ver milagre, de ver o sobrenatural de Deus. Quando ele vê algum amigo dele falando em línguas, meu Deus, o que é isso? E não, agora não, vamos orar por cura. É curado? Meu Deus, como assim cura? Teve cura. E vai para o evangelismo. Teve lá, sei lá, 10 pessoas aceitaram a Jesus. Meu Deus, olha isso aqui. Uma palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Meu Deus, e isso se torna muito real. Então, não é só o Deus que eu escuto meus pais falando, é o Deus que eu vi Deus que eu agir. conheço, né? É o Deus que eu conheço. E aí entra nisso que você falou, de impor as mãos. Se os próprios pais fizerem isso dentro de casa, sei lá, o adolescente, a criança está com a dor de cabeça. Você vai dar o remédio, mas ora. Sim. Porque se o Vamos menino for praticar curado... isso, né, gente? Vamos praticar. Milene, vou ter que correr aqui, porque já estão... Minha produção já está na minha cola, mas a gente não pode terminar esse programa, gente, sem ouvir os homens. Vamos para a nossa opinião masculina com o João Felipe? Olá, pessoal do Chá das Quatro, tudo bem com vocês, gente? Que prazer enorme estar aqui com vocês, pastora Helena Tanuri e as convidadas também. Me chamo João Felipe, sou aqui da nossa querida Igreja Batista da Lagoinha, nossa igreja tão linda aqui no fundo, e também faço parte do Legacy, onde nós cuidamos dos jovens aqui da nossa igreja. Eu acho que algo que a gente pode pontuar aqui nesse cuidado de jovens, dessa nova geração que o Senhor nos confiou, é dar a eles aquilo que a gente chama de a sensação de um lugar para pertencer, né? É aquilo que a gente chama de GC, né? Trazer para perto, trazer para essa família, trazer para a amizade. O reino de Deus é um reino de amigos, né? E trazer para eles essa visão que a nossa igreja tem do acolhimento, né? De ser de fato pequeno para se importar com eles, com os dilemas deles, porque nós sabemos que essa geração das redes sociais, a geração das eras digitais, quando chega no ao vivo, eles talvez não saibam viver mesmo, né? Nos ambientes, nos grupos, com as pessoas, se sentem sozinhos e vão embora. Então, a gente pode pregar a palavra, a gente pode aplicar Jesus, a gente pode dar o discipulado, a gente pode acolher e, de fato, dar a eles esse lugar de amizade, esse lugar de proximidade junto com cada um de nós aqui, né? Importante demais trazer esses meninos para perto, importante demais fazer com que eles se sintam acolhidos, amados. Essa é uma estratégia que eu tenho usado de fato, além do discipulado, né? Além de aplicar a vida de Cristo de fato, através da pregação, através do tempo de qualidade, através do tempo de aconselhamento. E é muito importante, quero deixar isso aí para vocês como uma luz também, em nome de Jesus, que a gente consiga amar essa geração, né? Que a gente consiga trazer eles para Cristo e fazer o nosso papel bem feito, porque o Senhor confiou em nós. Em nome de Jesus, Ele nos dê estratégias, sabedoria para lidar com todos eles, todos os jovens, adolescentes, os jovens adultos, que seja tudo para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém. É muito importante isso que o João Felipe falou para a gente. E a gente vai encerrar o programa de hoje falando para você, mãe, para você, pai,
que você seja Joquebede nessa geração. Às vezes, Joquebede não pôde criar Moisés, ele foi criado na casa de Faraó. Ela foi contratada para amamentar, mas ele foi confiado à filha de Faraó. Eu quero dizer a você, às vezes o seu filho não está se adaptando na igreja que vocês estão frequentando, mas se adapta em outra. Então, que você, pai e mãe, que você apoie o seu filho, para que ele se sinta pertencente a uma comunidade. É isso que o João falou. O lugar da igreja é o lugar também do adolescente. Ele tem uma necessidade vital de pertencimento. E, às vezes, nós pais queremos que os nossos filhos pensem do nosso jeito, congreguem na nossa comunidade de fé, e a gente impede que esses meninos fluam, voem naquilo que Deus tem para eles. Então, a primeira coisa, ore pelos seus filhos, imponha a mão sobre eles e respeite algumas decisões. Uma delas passa para o lugar onde eles se sintam pertencentes, né? Não queira controlar o futuro dos seus filhos. O futuro dos seus filhos é consagrado ao Senhor. Você apresentou eles diante do Senhor? Então, confie, o Senhor tem o melhor para eles. Então, vamos rever, às vezes, alguns posicionamentos. 2 dos meus filhos não frequentam a Igreja Batista da Lagoinha, que é a igreja da qual eu faço parte há mais de 30 anos. Um deles encontrou Jesus em uma outra comunidade de fé. E hoje eles servem nessas comunidades, são bênção nessas comunidades e, principalmente, eles servem ao Deus eterno. Nós servimos ao mesmo Deus, somos parte da mesma família. Então, não queira ser controlador dos seus adolescentes. Se eles se sentem bem em uma outra comunidade de fé, com uma prática bíblica, com um ensino consistente, onde Jesus é apresentado como Senhor e Salvador, então confie e deixe que os seus filhos percorram esse caminho, a própria vivência deles. Deus não tem netos e nossos filhos precisam de ter uma experiência de novo nascimento e pertencerem a uma comunidade onde eles se sintam úteis, pertencentes, onde eles construam relacionamentos saudáveis. E nós, como pais, temos que ser os primeiros apoiadores para que isso aconteça, para que os nossos filhos nunca saiam da presença do Senhor. Deus abençoe vocês. Amém. Isa, Perecila, beijo para vocês. Milene, obrigada. Que o Senhor continue abençoando o seu trabalho, né? E que a gente pegue todas essas dicas, né, gente? Tudo que a gente falou aqui hoje, que a gente realmente ministre, põe as mãos sobre a próxima geração. Acredite neles. Deus tem um propósito lindo para essa geração. E nós somos facilitadores nessa visão. Vamos passar o bastão facinho, para eles pegarem fácil e correr mais veloz e irem mais longe do que qualquer um de nós. Deus abençoe vocês. Até o próximo Chá das 4, se Deus quiser.